Olá pessoal, estamos começando o podcast número 2 com um podcast hoje que vai com certeza me emocionar demais, porque se tratam de artistas que eu conheço há muito tempo e que representam muito para a história do nosso estado e também para a história da música brasileira. Em determinado momento da nossa história, e eles vão contar bem isso para a gente, aqui em Natal, sobretudo, houve uma grande efervescência, uma moda, né, de trios vocais, né, começados assim, liderados pelo Trio Iraquitã, né? Mas vocês vão descobrir hoje, talvez muita gente vai descobrir que tinham outros trios vocais que aconteciam e que também muito importantes para a nossa cultura e também para o desenvolvimento de uma, como é que se diz, de uma história, de outras histórias, que não só essa, assim, do grande sucesso, né, do Iraquitã. Para quem não sabe, o trio Iraquitã é considerado como o trio vocal, não é, de maior prestígio do Brasil. Assim, eu digo porque eu trabalhei com o quarteto em si e com o grupo MPB4, e me lembro e também tive a oportunidade de tocar algumas vezes com os Cariocas, né? Num concerto lá com o quarteto em si. Eu conversava muito sobre isso, né? A gente que é potiguar, né? Defende o nosso peixe. E todos eles tinham essa grande reverência, né? Sobre o trio Iraquitã, né? Reconheciam, né? A força desse trio vocal. E a gente vai conhecer um pouco então sobre a história de cada um desses convidados, começando aqui vou apresentar rapidinho aqui Hilton Acioli, né? Que é compositor, né? Cantor, também produtor musical. Tem aqui Francisco Franklin. Francisco Franklin tem uma história fantástica aí, junto a vários trios vocais que ele pertenceu, não é verdade? E temos aqui o João Gilvanclin, que também além de cantor e, como é que se diz, e ter essa experiência, essa vivência com os trios vocais, ele talvez seja bem mais conhecido do grande público como um dos maiores bandolinistas do país e compositor também nessa área do choro. O João Gilvanclin tem aí diversos discos gravados. Ele vai contar um pouco a história dessa discografia dele, que é muito rica, que não tem só violão, não tem só bandolim, nem tem só choro, tem violão, mas ele vai contar com mais calma para a gente. Tá? Então, feita uma ligeira apresentação, modesta, para a gente ir assim, direto ao ponto, eu vou começar aqui a conversar com o meu amigo Hilton Acioli. Vou pegar a colinha aqui, Hilton, é sagrada, mas é só para não esquecer que minha memória não é tão boa. Tá certo? Eu queria começar a conversar com você, não falando exatamente sobre os trios vocais, mas falando sobre um tempo que os estudantes de hoje de música não tiveram a oportunidade de vivenciar, não é? Sobre essa questão da vida no campo, da vida na praia. Eu já sou de uma geração que já praticamente nasceu na cidade, eu nasci no Rio, né? Mas minha vida foi em Natal. E eu queria que você descrevesse para a gente como é que foi essa sua infância. Hoje o pessoal conhece como Campo Redondo, né? Não. Campo de Santana, mas que na época chamava-se Cururu. Cururu, é o apelido da cidade. Era o apelido da cidade. E como é que foi a sua infância, a primeira relação com a música que aconteceu e sua chegada em Natal? Em Cururu a gente só nasceu praticamente, né? Aí ficamos lá até a família, né? Minha família, minha mãe, os meus irmãos, né? Ficamos lá até um irmão e duas irmãs, né? E ficamos até 1946, quando meu pai faleceu, né? Aí a gente veio morar em Papari, que ainda era Papari, depois que virou Nísia Floresta, né? E aí, daí, naquele tempo, a gente só ouvia música, ouvia minhas tias cantarem, né? Tias do meu pai, minhas tias de segundo grau, né? E a minha bisavó, né? Quer dizer, bisavó, mãe da minha avó, né? E a gente estava lá, elas cantavam muito, as minhas tias, né?
ficava cantando aquelas canções de lá, né? Do jangadeiro, né? Era o meu lindo jangadeiro, olhos da cor verde do mar, né? E a minha tia cantava, e essas músicas eram aquelas, parecem umas modinhas, né? Aquela coisa antiga, mas muito bonita. Até hoje todo mundo acha bonito, né? Sem acompanhamento, né? Só acompanhamento, né? Sem, sem nada. Depois que eu vim para Natal, que a gente veio, né? Que meu pai faleceu, aí viemos morar. Uma tia, foi uma coincidência, assim, o meu pai faleceu no início do mês de julho e o marido de uma tia da minha mãe, sim, aquelas tias que fica poucos anos de diferença, parece que era 2 ou 3 anos de diferença de uma para outra, e aí, no final do mês de julho, morreu o marido dessa tia da minha mãe, né? Aí ela veio para para Natal, né? Para Natal e aí convidou minha mãe para a gente morar junto, tudo junto. Ela com 2 filhos, tinha 4, mas 2 já tinham saído para outros lugares, né? E aí viemos morar todos juntos. Juntou 2 famílias. E nunca brigamos, nunca. Né? Foi uma paz assim que eu nunca vi igual, né? Quer dizer, vi, igual com a minha família dessas minhas tias também, né? Das tias, outras tias, aquelas primeiras. Certo. Aí chegando aqui em Natal, João, com essa história aí fantástica, Hilton com essa história fantástica, o João está do meu lado aqui, com essa história fantástica, e aí você chegou aqui em Natal e esse contato com a música, eu digo com a primeira música originária foi da familiar, dessa coisa do canto, mas com a música que possivelmente inspirou você a depois a começar, não é? Vamos dizer assim, uma paixão pela música. Sim. Começou com o Marconi, né? Marconi, que depois a gente formou um trio, né? Uhum. E foi ideia dele, inclusive, formar o trio, né? Qual era a idade? O trio. Quando eu conheci ele, eu tinha 8 anos, ele tinha 10. Olha, né? Você quis criar. Isso é bom o pessoal ouvir. Eu sempre faço assim, paro um pouquinho para fazer um paralelo, um pouquinho para os estudantes de música, para as pessoas que gostam, ou para os pais também. Com 8 ou 10 anos, eles já tinham vontade de criar um trio vocal. Mas não, a vontade não veio daí. Primeiro a gente brincava de crucificar lagartixa, por exemplo, né? Que eram umas brincadeiras de criança. Criança não tinha videogame, não tinha nada, né? Então brincava com o que tinha, né? Entendeu? Botava aquelas formiguinhas de roça, aquelas grandes, vermelhas, botava para brigar as duas juntas. Assim. Essas coisas inocentes de criança. Coisa inocente, né? Mas aí, como é que foi essa questão? Vocês ouviam essas coisas, essa música vocal no rádio? Quando você fala aqui junto com... Não, aí veja só, em 54, eu acho, 54 ou 53, não me lembro exatamente, quando veio o Trio Iraquitã, que estavam no México, moravam no México, né? Eles eram aqui do Brasil, claro. Aí foram para lá, viajaram, ficaram um tempão no México. Aí, quando voltaram, fizeram o trio, né? Fez uma apresentação grandiosa no Cine Rio Grande, né? Ali perto da Rua João Pessoa, né? Aqui no centro, praticamente, né? E aí a gente foi assistir, né? O Marconi, eu... O Bering, eu acho que já estava junto, não me lembro exatamente, né? Sei que a gente foi assistir e era uma coisa, assim, delirante, né? De ver o trio, mágica, aquela coisa mágica. Inclusive, não deixavam eles saírem do palco, né? Não deixavam. O trio não saía do palco. O público insistia, né? Eles cantaram, eu me lembro que os Quindins de Iaiá cantavam, né? Os Quindins de Iaiá. Como é? Dori Barroso, né? E aí, então foi aí ficou todo mundo meio fascinado com aquilo, né? Sabe? Aí daí o Marconi, eu não cantava ainda, quer dizer, cantava em casa, aquela coisa, né? Mas o Marconi e o Bering, eles não sabiam que eu cantava, né? Aí eu fui, assim, aí eles formaram trios e mais trios e tal. O Marconi começou a aprender violão com o Saraiva. Talvez o João lembre um violonista chamado Saraiva. Eu lembrei do nome dele agora. Que ele que ensinou para o Marconi, que o Marconi teve algumas aulas com ele de violão, né? Certo. Aí, tempo depois, na primeira formação do Maraiá, já estou indo. Já pulando. Estou pulando demais, né? Sim. Mas é o seguinte, para quem eu tô tentando aqui
falar para as pessoas, porque muitas vezes a gente vai falar para o público e imaginando que as pessoas conhecem, já conhecem o Trio Maraiá. Eu estou antecipando porque vai chegar lá e eu queria antecipar. Dentro dessas tradições dos trios vocais, eu vou fazer assim, não vou falar sobre importância, mas dar um destaque ao Trio Maraiá, porque foi um trio, da mesma forma, não sei se o João vai concordar comigo, e o Franklin também, mas não é só a questão do destaque merecido do Maraiá, pela essa ousadia, né? Pela coisa de sair de Natal, de tentar uma vida e de dedicar-se à vida artística, não é isso? Então teve o Trio Maraiá foi um trio muito importante na música brasileira. Haja visto, depois ele vai conversar aqui com a gente e sobre os festivais da Record, né? Inclusive na música disparada do Geraldo Vandré e do Theo de Barros, que tirou em primeiro lugar, né, em 1966, e empatado. Vai lá, olha, ele tá olhando para mim, pode falar. Eu tô por dentro, empatado, rapaz. com a banda. Empatado, né? com a banda, com o Chico Buarque, e né? Só porque o Chico quis. Era o Chico e o auditório. Sim. Agora, se a banda não fosse... se a banda não fosse, se Disparado não fosse, eu acho que o pessoal quebrava o auditório. Então tá, eu dei essa vírgulazinha na história para as pessoas terem a dimensão do que a gente tá falando, né? Então a gente vai começar a falar... Eu estou fazendo igual aqueles filmes, né? Que começa pelo fim e volta para o começo depois, para que o pessoal que está ouvindo em casa, está acompanhando essa história aí no podcast, ela tem ideia que a gente vai falar agora sobre um grupo vocal que teve assim uma repercussão muito grande no Brasil. Então ele vai falar agora sobre o nascimento, como é que foi esse encontro dos músicos, e você chegou um pouquinho depois, me parece, né? Para integrar o Maraiá. Foi depois, eles tentavam com várias pessoas, né? Uns 3 ou 4. Um era primo do Berning, das pessoas do trio, né? Aliás, primos entre si, né? Os 3. Depois foi com mais 2 ou 3. Teve um com o Antônio de Brito, que casou com a irmã do Marconi, né? Tentaram é o trio Paraguaçu, na época, né? O Paraguaçu foi o que deu mais certo dessas que eu não estava junto. Foi o que deu mais certo. Depois o Antônio de Brito casou com a irmã do Marconi e parece que a coisa esfriou um pouco, a coisa da música para ele, né? Aí eu fui cantar num programa de rádio que tinha do Genaro Vanderlei, que tinha uma coisa de calouro lá, né? E eles foram muito gentis comigo, sabe? Quando eu saí aquela música, Marta, dando um sonho de luz, Marta, que um cantor, Francisco de Assis, cantava na Rádio Poti, né? E eu aprendi a música, aí falei, eu quero cantar essa música. Aí fui lá, o regional do Gil Barbosa. E Duca Nunes. Hein? Gil Barbosa e Duca Nunes. Dois violonistas. Aí tinha o França, né, que tocava clarinete, era um regional, né? França. Clarinete. E aí eu ensaiei num tom, né? Não sei se era ré, mi, não sei, não lembro que tom que era, né? Eu não tocava violão na época também. Aí, dá um tom aí pra gente começar, pra ensaiar. Aí ensaiei num tom. Na hora, eles faziam um acorde lá de preparação que me jogava para outro tom, né? Aí, então vou fazer de novo. Isso já no microfone, né? Sim. Aí cantava, por exemplo, na tom sereno, eu entrava, Marta, sabe? Eu imagino que fosse em ré e eu cantava em fá. Sim. Eu entrava cantando em Fá. Eu acho que ele fazia um acorde lá de preparação que me jogava para Fá. Aí o Gil Barbosa foi tão gentil, ele não me conhecia, ele se conheceu naquele momento, né? Aí ele falou, vamos tocar no tom dele, né? Aí tocou e pronto, aí eu cantei, né? E foi assim que eu convenci o Marconi e o Berning que eu seria capaz de participar do trio, entendeu? E aí pronto, aí começou e foi indo, né? Para a SAE, Sociedade Estudantil, onde o trio os 3 brilhantes, o João e o Juvancle, o João e o Frank, né? Às vezes eu misturo o nome dos dois. Né? Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse jogo para a gente, para não chegar ao fim da história do Maraiá, a gente vai voltar ainda. Vou tentar fazer isso, outra vez não. O primeiro podcast eu fui conduzindo com
um convidado, depois, quando se esgotava, eu ia para o segundo. Fiz, não, mas agora a gente vai tentar, será que vai dar certo? Vamos tentar. Vamos tentar. Se não der certo, a gente mas é o seguinte, por quê? Que eu vou pegar o seu gancho que você falou sobre os Três Brilhantes. E aí, vou começar com o Francisco Franklin, para ele falar um pouquinho também, Franklin, sobre... Franklin é de Serra Caiada, né? Exatamente, a doce Serra Caiada. Você é do mar e ele é do sertão, né? Campo de Santana, do lado de Barreta, né? Pertinho de Barreta, perto do mar, e você é de Serra Caiada. E de uma família que tem cantando, né? E participando da música, tem você, João e Jomar Siqueira. Não, eu digo na sua família, né? Sim, não, a minha família, além de nós dois, tinha uma irmã que cantava um pouco da Vanice. E Josinho, que é o irmão mais novo, também cantava. E aí, e como é que começou os Três Brilhantes? Primeiro você teve um duo com seu irmão, não é isso? A gente cantou na Rádio Poti com Levi Viana, que você falou aí. Eu, Juvancle e Levi Viana cantamos na Rádio Poti, no programa de Gená Vanderlei. Eu mesmo, né? Que você era no programa na Rádio Poti, que quem tinha o dom musical ia para lá, aos domingos. Juvancle, sempre um violonista excelente. Claro. Jomar, uma primeira voz também muito bonita. E eu que afinava o conjunto vocalmente. Mas eu considero um conjunto de grande talento, os Três Brilhantes. Me diz uma coisa, e sobre o Trio Iraquitã, eu vou puxar um pouquinho, não demais não, vou puxar um pouquinho sobre o Trio Iraquitã. Qual foi a primeira vez que você ouviu? Vocês, né? Já para também colocar aqui nosso amigo João Juvancle, que é um grande bandolinista, meu amigo também. E, aliás, todos os três, graças a Deus. De vocês dois falarem, como é que foi para vocês dois o impacto de ouvir pela primeira vez o Trio Iraquitã? Nós fomos... aqui em Natal tinha um líder, Francisco Sale, que era quem organizava, levava os músicos para a Rádio Poti. E o Trio Iraquitã vindo aqui a Natal, estava numa casa aí hospedado, e Sale nos levou, eu, Juvancle e Jomar, para cantar para Edinho do Trio Iraquitã, que estava deitado numa rede. Olha. É um negócio bem interessante. Aí nós começamos. Doces recuerdos de dias passados que já nunca mais volverão. Edinho acordou ouvindo os Três Brilhantes cantar para ele. Que Edinho era como o deus da vocalização. A sumidade, né? É isso aí. E aí qual foi a reação? Agora tem que contar agora essa história que tá bonita. Como é que foi a recepção deles? O Edinho... Só pra gente ter uma ideia, qual era mais ou menos a diferença de idade? Vocês tinham que idade e Edinho tinha que idade, mais ou menos? Eu acho que era mais velho ele, né? Bem mais Edinho, velho. nós tínhamos, vamos dizer, de 20 a 25 anos. 20, 25 anos, garotos ainda. Garoto, e Edinho, 40 já. Já 40, 50. Mas nós cantamos para ele e ele queria saber, mas dizia assim, mas que coisa boa, vocês cantam certo. Isso foi um elogio muito grande. Olha, bonito, ele me falou isso, achei bonito. Edinho disse que a gente cantava certo. E ele deitado numa rede, ficamos lá cantando para ele. E daí a gente se mandou cantando sempre aqui. Agora, Juvancle, sim, que ia fazer vestibular de medicina, fez e passou. Aí isso foi o motivo que afastou o Juvancle, meu irmão, da parte musical. Dos Três Brilhantes, né? Aí entrou Ridálio Galvão. E Juvancle foi fazer medicina, hoje é médico. João, me diga o seguinte, e você, como é que você fazia o vocal, você fazia a terceira voz, era isso? Era a terceira voz. Eu quero saber uma coisa, como é que a pessoa consegue tocar violão e cantar a terceira voz, porque tem coisas que porque você tocar um instrumento de percussão e tudo bem fazer a terceira voz, mas você fazer um instrumento de harmonia e ter essa independência de tocar a terceira voz, você tinha dificuldade de tocar? Para você era difícil? Você estudava muito?
Não, eu acho que isso é uma questão, é natural a pessoa, para a música, eu entendo que a pessoa já nasce para ser músico ou não. Você vê pessoas que pegam, às vezes o pai paga professores caríssimos, a pessoa não consegue. Um outro ali que não tem ninguém que dá, ele pega um instrumento, sozinho, sem ninguém, ele vai, intuitivamente faz, começa a tocar. A música tem uma coisa que vem do interior da pessoa, né? Não é você não adquire. Para você foi natural, né? Foi Muito natural. Então eu vi uma coisa, pegava o instrumento, o cavaquinho, eu comecei tocando cavaquinho com 9 anos, o pai me deu um cavaquinho, ninguém me ensinava, eu toquei, né? Aí ele achou que eu estava mais solando, ele tocava violão, me acompanhava, fazia umas serenatas em Barcelona. Aí ele me deu um bandolim aos 10 anos. Aí eu comecei a tocar bandolim, não sabia tocar, mandaram fazer afinação que eu não conhecia. E eu comecei a tocar o bandolim, os dois. Com 13 peguei o violão, comecei o violão do papai, fui tocando, que é uma coisa natural que você tem, ou não tem para música, né? Fiquei tocando violão, aí fui para acordeão, toquei acordeão, fiz o curso de música no Instituto de Música de Natal, toquei piano e violino até o 5º ano, e depois deixei porque eu não podia comprar um piano para tocar, eu deixei tocar piano, violino, e passei a tocava clarinete, pistão. A facilidade da pessoa até vem... o acordeão eu sabia, não sabia do clarinete, não. Clarinete e pistão. Eu também não sabia, surpresa. Não também que você tem clarinete. Clarinete e pistão ainda, né? também. Trompete. Agora, porque acho que a coisa que a pessoa tem, você nasce com alguma nato, coisa... né? É nato, né? Por exemplo, meu pai tinha um clarinete, ele tocava muito pouco. Aí eu, assim, com 13, 14, pegava o clarinete e começava, sem ninguém me ensinar, começava a tocar, né? E assim, pistão. Fui tocando e depois comecei a deixar, porque muita gente que não tem a consciência do que vai dizer, acha que você está se exibindo. Não, esse cara só para se mostrar, vai tocar pistão. Não, porque eu gostava de tocar. Peguei piano, eu estudei até o 5º ano de estudo de música, fiz um curso de música e toquei piano. Mas eu não podia comprar um piano. Piano de Natal tinha na rádio, no Nordeste, uma coisa assim, num clube. Eu digo, vou tocar piano aonde? Com o quê? Com coisa nenhuma. Tinha esses pianos aí em clubes. Então, a naturalidade leva a pessoa a fazer facilmente. E eu pegava o instrumento e tocava. Toquei isso todinho e fui deixando, porque começam algumas pessoas, às vezes, invejosas, né? Não, isso é só para se mostrar. Não, então, eu entendo. Tocando menino enxerido, né? Vai tocar, mas não, é só porque quer mostrar. Eu tocava pistão, toquei clarinete, e fui deixando. Sim, mas é uma coisa tão natural que a pessoa, não precisa a pessoa ensinar. Agora, depois, você pode se qualificar. Como eu fiz o curso de música, teoria completa, no Instituto de Música de Natal, né? Eu fui formado, queriam que eu fosse ser professor. Eu ainda dei umas aulas, elas me pediam. Certo. Eu ainda, enquanto aluno, né, a professora fazia umas aulas de teoria e chegava uma aula com 10 alunos. Eu estava na mesma classe, né? Então a professora dizia, do 1 até o número 5 fica com o Gilvan, e do 5 e 10 comigo. O pessoal botava uma cara feia para mim, para eu ensinar a teoria, né? Aquele negócio naturalmente eu fazia a coisa. Deu algumas, mandada pela professora, dizia, até o 5º fica ali com o Gilvan, outro que o pessoal, eu queria o professor, mas eu sabia, eu já sabia música, eu só fui me qualificar, né? Aí queriam até que eu fosse, não vou ficar sendo professor de música, porque eu sou músico. Aí, mas fiz o curso completo, tudo, e a naturalidade vem com o que a pessoa nasce com ela. Certo. Né? Fazendo mais essa puxada, eu sempre vou tentar puxar um pouquinho para quem sonha em fazer música, né? Porque o que acontece para vocês assim que estão sendo convidados do podcast, quais são os elementos importantes que eu pensei na hora de criar esse podcast, foi de valorizar a memória, né? Ou seja, de a gente eternizar uns momentos importantes, os encontros como esses aqui que vão ficar para sempre, né? Vocês vão ver eles cantando depois juntos, né? A primeira vez eles fazem parte de grupos vocais diferentes e vão cantar no final do programa uma música juntos pela primeira vez. São 3 grupos vocais distintos que vão contar para a gente. Então são coisas dessas que a gente tenta guardar, né? Como memória.
ao mesmo tempo que a gente conhece um pouco a biografia de cada pessoa, porque muitas vezes a gente, e aí, apesar de a gente vai colocar isso na rede, na internet, mas muitas vezes a gente vai fazer uma pesquisa, viu, João, sobre a biografia de Hilton Ascioli, ou a biografia de Francisco Franklin, ou a biografia de João Gilvanclin, e essas histórias não estão lá. Tem uma coisa mais técnica, né, a biografia, né? E muitas vezes você mesmo tem vontade de falar sobre coisas que são de ordem, que não são somente da ordem musical, né? São da ordem afetividade, o instrumento, como ele falou mesmo, né? E pontos de vista também, como esse que ele está falando, que passa para os jovens, para as pessoas que gostam de música, para os pais que estão ouvindo, dizer, olha, é importante a gente musicalizar os jovens, é importante que os jovens aprendam música como forma de sensibilização para aquilo que está ouvindo, já influenciar mesmo do espírito, que a música toca o espírito, mas também nem todas as vezes o músico ou o jovem ele vai ser um técnico musical no sentido de se tornar um multi-instrumentista. O João dá a experiência dele, que para ele foi fácil, foi nato, né? Saiu de um instrumento para outro e que não foi uma vontade de aparecer, né? Eu sei disso. Ô, Sérgio, eu queria lembrar aqui que merece ser dito. O talento musical do Gilvanclin é imenso, porque ele tocou bandolim, violão, cavaquinho e até aí pau e corda. Mas ele saiu para tocar acordeon, que é o instrumento mais difícil que eu conheço, porque ele sola e se acompanha. E sem olhar. Eu fico beijo como eu também acho. Eu tentei uma vez tocar acordeon e é tem um peso ainda, né? Eu fui pro conjunto A Caiaca de Chico Leon. Sim, acordeonista do acordeon. Ele trabalhou como acordeonista, né? Era. Tocava no Aeroclube. Aí foram dar permissão, porque eu tinha 16, 17 anos e ia tocar no Aeroclube das 10 da noite até 2, 3. E eu era menino, né? Aí o pessoal foi lá em casa falar com o papai, disse, não sei, mas... Aí Chico Leon, deixa o Joãozinho que eu tomo conta dele. Eu estava com 16, 17 anos, tocar no Aeroclube das 10 até 2, 3 da madrugada, era acordeonista do conjunto de Chico Leon. Falando em apresentações aqui, eu vou puxar uma coisa agora para voltar para o Hilton. Hilton, eu não exatamente falando sobre o trio vocal, né, o trio Maraiá, mas eu queria que você me desse a impressão, para a gente ver se a gente consegue fazer esse retrato, viu? E vocês também, viu, Franklin? Obrigado. Esse retrato de como era Natal naquela época, porque eu conversei com o Franklin, até antes de eu ver esse programa, eu bati um papo com o Franklin, e me falando sobre essas apresentações. Tinham muitas apresentações que eram familiares, né? Que se tocava para famílias, tocava para os parentes e tal, e não tinha ainda assim essa questão da remuneração, não era... No começo, né, dos trios, pelo menos do que você participou, não era uma coisa ainda muito, como é que se diz, comum. E depois começou essas apresentações musicais remuneradas e tudo. Como a gente hoje, nos anos atuais, nós temos as apresentações que são ou em teatro, ou em pequenos, né, ou pequenas, em bares e tudo. Eu queria saber como é que eram as apresentações dos trios vocais. Contratavam você para serenatas, por exemplo? Tinha tinha uma ligação um pouco com essa coisa da seresta? Nessa época? Como é que era? Essa coisa da serenata que você está falando, você já está com informação, porque eu soube que se contratava gente para tocar em serenata lá em São Paulo. Sim. Tem os trovadores urbanos, que eu acho que ainda tem um grupo lá, uma turminha de gente amiga e tal, que é contratado para tocar numa serenata mesmo, para numa namorada. E aqui não tinha isso de contrato. A gente ia fazer serenata para uma namorada. Né? A gente queria, por exemplo, uma serenata memorável, né? Que eu participei, que estava o Nilton Ramalho, que é irmão do Ianto de Almeida, né? E ele tocava piano, né? E tinha também o Maurílio, a gente chamava ele de Maurílio Muriçoca, porque ele tocava o quê? Violino. Sim. Né? Maurílio. Né? Aí apelidou ele de Murilo Muriçoca. Né? Então aí o Nilton tinha uma namorada que estudava na escola doméstica.
né? Que hoje é outro nome, outra escola, né? Sim. Que era da Noildes. Noildes Ramalho, era a diretora. É. Então aí ele tinha uma namorada lá. Foi a única serenata que eu ouvi falar que foi uma caminhonete com piano em cima. Em cima da carroceria. O Nilton tocar para a namorada. Mas né? você vê coisa romântica, né? Pianista, ele tinha que tocar para a namorada. E como é que vou levar o piano? Uma caminhonete, pronto, lá. Vamos lá. Né? E eu não sei qual a impressão que deu. Eu sei que a gente entrou, era um pátio grande, a gente entrava, a caminhonete entrou no pátio, né? E de lá começou a tocar o piano, eu cantava com violão, né? Desse tempo eu já tinha aprendido alguma coisa de violão, né? Aí dessa história de serenata, e veja a minha ousadia, a minha petulância. Eu fui cantar para a irmã deles, fazer serenata para a irmã deles, né? Para Lindalva, né? Lindalva. A gente se conheceu. Com primeiras intenções, boas intenções. Não tinha intenção, era cantar, né? Era só para cantar. Mas olha onde eu ia, na casa do João e do Franklin. É. Mas como é que pode, né? Aí, sei como é o cara de pau. Eu fiz serenata também, viu? Então, eu fiz serenata. E aí teve uma namorada que eu tinha, que era ele era o pai dela, era, não sei se dono ou diretor só do Educandário Natal, Sim. né? Que era na Vida Rio Branco, quase em frente o que é o Banco do Brasil hoje, né? Uhum. E aí eu cantando lá e tal, aí ela não aparecia. Sabe quem aparecia? O pai, meio gordinho, assim, sem camisa, de óculos. Aí eu cantava, aí ela depois me contava, disse, esse rapaz até tem uma voz mais ou menos, mas assim, perdido na noite. Inclusive, porque é uma visão... Eu vou puxar um pouco aqui, vou tentar ir puxando outros assuntos. Essa visão que ele passa é uma visão que até hoje perdura, e é normal que perdure. Assim, não sei se é normal que perdure, mas a gente entende que perdure. Porque a música tem essa má remuneração, né? Inclusive, recentemente, teve o Ivan Lins num podcast, numa entrevista, que ele reclama sobre a remuneração dos direitos autorais, que ele está tendo que, para sobreviver, ele está tendo que fazer show o tempo todo. Ele deveria hoje estar numa situação mais confortável, né? Também falava isso. Né? O Tom se queixava disso, sobre essa questão de ser obrigado a fazer show, quando você deveria estar mais tranquilo. E o que eu vou puxar um pouco esse assunto, porque eu sei que tem dentro, na vida do Franklin, né? Tem o banco, né? O Banco do Brasil, tem essa relação que, inclusive, surgiu o trio Inajá também, não é? Todos eram do banco, não é isso? Não, não, é isso mesmo. O trio Inajá era do banco. Eu, Jomar Siqueira e Ridalho. Todos os três do banco. E agora você tocou num detalhe aí, que naquele tempo a gente tocava por amor à música. Olha. Não se ganhava nada. A gente vivia tocando nos cantos e participar dos Assustados. Sabia que o nome da festa era Assustados? Sim, eu ouvi falar dessa. Pois é, a gente ia para casa dos amigos, tocar e cantar várias horas e tudo, só pelo prazer, né? Pelo prazer, não ganhava um centavo. Eu não me lembro dele. Agora, uma coisa boa que deu a gente é que Natal realizou o primeiro festival de compositores do estado, lá no Palácio dos Esportes. E eu com o trio, Neco e Fabiano. Fomos cantar no festival. O Gilvan que foi tocar. Esse era o trio cigano, né? É o trio cigano. Gilvan que ajudou a gente. João de Odeste tocou contrabaixo. Certo. E bom que a gente ganhou o festival. O Vaqueiro, não é isso? O Vaqueiro. O prêmio era aí, se ganhasse o festival, ia para o sul do país gravar aquela música. Até hoje não chamaram a gente. Não, mas vocês gravaram o Vaqueiro, né? O Vaqueiro foi gravado. Mas em disco que a gente... Que produziu, né? Sempre. Canta só um pedacinho do Vaqueiro. Eu conheço um pouquinho também, viu, Dena? Deixa eu ver. Ele é bravo e legueiro, sua mão é calejada, se arrisca na vaquejada, é patrão, é boiadeiro, e luta sem anistia, contra a chuva, o sol e o vento, batalha de há muito tempo pelo pão de cada dia. Letra do Fabiano e a música minha. Bravo.
ganhamos o festival. Isso aí foi uma vitória. O primeiro festival, né? O primeiro festival de música, né? Começou. E indo aqui pro Wilton, falando agora porque era uma preocupação, sempre foi uma preocupação das pessoas, né? Sobre os músicos, né? Tipo assim, coitado, vai seguir a música, né? De fato é o seguinte, é um sacerdócio, né? Na minha opinião, a música é um sacerdócio, porque se por um lado se ganha pouco, não é? Você não tem essa segurança toda, em geral, mas tem uma vida rica, né? Eu queria que, falando de vida rica, já que falou em banco, em vida rica, então eu queria que você contasse um pouco pra gente as experiências que você teve, tantas histórias que eu já ouvi de você, não é? Sobre Luiz Gonzaga, por exemplo, que você teve amizade com ele, teve contato também, quando você era produtor musical, produzindo o Ivan Lins, o Hermeto Pascoal, né? Que gravava jingles e tudo. Conta talvez essa história para as pessoas, quem não conhecia o Luiz Gonzaga. O Luiz Gonzaga, ele ia gravar, ele vinha do Rio de Janeiro, onde ele estava morando, né? E vinha de São Paulo, que tinha uma dupla lá em São Paulo, que era uma dupla que era marido e mulher, né? E eram compositores, eram Walter Santos e Teresa Souza. E a Teresa teve um tempo que ela era muito criativa, muito amiga de muitas pessoas e tal, né? E ela e o Walter compunham, né? Tem um disco deles gravado das músicas do Walter, com letras da esposa dele, que é a Teresa, né? E o Luiz Gonzaga às vezes ia lá, em São Paulo, para gravar jingle para um banco antigo, que agora é Santander, né? Agora. Mas antes era o Bamerindos, né? E aí o Bamerindos contratou os dois, né? O Walter e a Teresa, para fazer um disco, um disco de como se fosse um disco para marcar o nome do banco naquele tempo e tal, né? E então aí o Luiz Gonzaga veio gravar uma música chamada O Homem da Terra, né? Um pouco no gênero assim do vaqueiro, né? Que o Frank cantou, né? E aí veio para lá e tal, e ele vinha às vezes para São Paulo, para alguma outra atividade, né? E eu acompanhava, eu era o cara que trabalhava no estúdio com Walter e Teresa, e como eu era meio, já circulava por ali, né? Então, eles me escalavam para ir com o Luiz, por exemplo, acompanhar ele numa apresentação lá na Globo e tal, né? Enfim, aí eu ia com ele lá. Eu me lembro que ele uma vez passou no corredor assim, né? Aí onde aquelas pessoas que trabalhavam lá, aquelas senhoras arrumadeiras. Imagina, né? O rei do Baião. Né? Ele passava e ele tinha um porte, né? Daquele porte de rei mesmo, né? Sim. Ele passava, aí as mulheres falavam, mas que homem bonito, falava para ele, sabe? Aí ele ficava tudo assim, né? E uma vez fui almoçar com ele, né? Num restaurante de São Paulo, que a gente entrava e tinha uma escadinha e a mesa de refeições era embaixo, numa parte mais baixa. E aí eu fui com ele e ele usava sempre um terninho caqui, assim, sabe? Aquele terno safari, né? Sim, sim. Aquele palitozinho e tal, aquela cor meio caqui, naquele cor, uma cor assim parecida com essa mesa, né? Então, aí eu entrei com ele no restaurante, a gente ia almoçar. Quando a gente entrou lá em cima, hein, antes de descer a escada, aí aquele pessoal que trabalhava ali na Avenida Paulista, Sim, que agora escritório, né, pessoal? Escritório, isso. Aí todo mundo com uma gravatinha frouxa e tal, sem paletó e tal. Mas quando a gente chegou, aí que olharam para ele, né, aquele porte, assim, aquele morenão, assim, bonito, Sim. né? Aí todo mundo olhou assim, mas achou meio esquisito, porque tinha o pessoal lá meio alouradinho, meio de, sabe? Você está comentando que devia ter uma coisa de um certo preconceito isso, e tal, por esse... olharam meio cor, assim, né? isso. Aí olharam meio assim para ele notou, ele percebeu. Ele percebeu. Aí a gente sentou lá para almoçar, né? Aí, como foi pedir, um garçom olhou, reconheceu ele, falou, seu Luiz, o senhor por aqui? A minha mãe lhe adora, a minha irmã, e não sei o quê. E aí pediu para dar um autógrafo, em guardanapo mesmo, naquele papelzinho de guardanapo, né? Aí ele deu um autógrafo daqui, aí eu sou sou de lá de São Bento do Una, lá de Pernambuco e tal. Tá. Aí veio outro e pediu autógrafo, eu sou lá de Garanhuns e tal, né?
Aí todo mundo, cada um que chegava era de Pernambuco, né? Aí ele assinando autógrafo, né? Aí veio um e falou assim: seu Luiz, o cozinheiro é da sua cidade lá de Pernambuco, é lá de Exu, mas ele não pode vir aqui que ele tem que tomar conta da cozinha. Deixa que eu vou lá. Olha. Né? Aí terminamos de almoçar, ele foi lá na cozinha. Aí aquela maior algazarra na cozinha, né? Seu Luiz, tal, né? Aquela simplicidade e tal, né? Porque o Luiz é cativante, o jeito dele é cativante, né? Ele tem um domínio, assim, e essa coisa de perceber as coisas, né? E então ele aí foi lá na cozinha, voltou e tal, aí a gente foi sair do restaurante, né? Aí quando subimos a escada para sair, né? Quando chegamos lá em cima, aí ele gritou, sei lá, tá vendo, Paulista? Aí todo mundo olhou assim e disse: se não fosse Pernambuco, São Paulo não comia. Era garçom, cozinheiro, tudo. Sim, Pernambuco. Né? Mostrando, né? a força do Nordeste, isso, né? A força do Nordeste. Ele tinha muito isso, Luiz Gonzaga, né? Esse orgulho de nordestino, essa coisa de falar aquele jeito coloquial do sertão, né? Uhum. Que todo mundo pensa que é errado. Não é errado. É o cara falando daquele jeito, e aquele jeito é o jeito do sertão, né? Aí ele falava... Né? Ô Sérgio, eu quero que Gilvan Klein conte um detalhe aqui, que o Trio Maranhão já estava feito em São Paulo, e cantando e tudo, mas o Marconi parece não, quis deixar o trio. Aí Levi Viana veio de São Paulo aqui. Conta aí, Gilvan, como foi esse detalhe. Atrás de Gilvan. Acontece que Marconi saiu, né, do trio. Um pouquinho mais. Marconi saiu do trio e então veio que ele já tinha tocado, ele tocou já uma vez, a gente se apresentava. Eu, Franklin, eu com 10 anos, Franklin com 11 e ele com 12, tocava na rádio Natal, né? Luiz Cordeiro, e ele ficou lá em São Paulo, mas foi esse trio com a gente, né? Nós tínhamos um trio, eu tenho até uma foto, eu com 10 anos. Trio Guri. Trio Guri, eu com 10 anos tocando bandolim, Franklin com 11, cavaquinho, e ele na bateria. E aí ele foi para São Paulo, voltou e veio para me levar para São Paulo, né? Sim. Porque tinha saído uma Marconi, né? Ele era como se fosse assim um empresário do trio, né? Empresário, né? Ele não tocava nessa Qual era a sua idade? Desculpa, eu não... A idade. Quando você estava aqui, foi convidado para ir para tocar. Eu tinha uns 16 para 17 anos. 16 para 17. Por isso que ele foi falar com meu pai, porque eu não podia ir. Como isso aí, você foi com 16, foi? Como? Você foi para lá, para São Paulo, com 16? 16. Fiz 17 em São Paulo. Tem a mesma idade que você. Mas aí aconteceu que eu estava para fazer vestibular de medicina, né? Aí eu pensei no que aconteceu com ele. O trio, Maraiá, espetacular. Só lá em cima, de Iraquitã e ele, né? Aí acabou. Alguma coisa, vim procurar. Eu vou para lá. Na mesma situação, eu queria fazer medicina também, eu sempre achei muito bom. Me preparando para fazer vestibular, digo, vou para lá. Olha aí acabou. Por que não pode acabar comigo também? Sim. E voltar? Aí eu disse, não vou não, porque é mais certo, eu gosto de fazer, mas vou fazer medicina, fui ser professor da universidade, estive nos Estados Unidos com tudo isso. Uhum. E eu digo, eu vou para lá. Depois voltava Marconi, dizia, não, o lugar é meu. Podia acontecer. Mas por isso que eu não fui. Mas eu fiquei muito honrado. Claro, né? Porque o trio aqui no Brasil era Iraquitã e o Maraiá, né? E vieram me apanhar, tirar de uma pobre cidade como Natal para ir para lá. Eu digo, mas rapaz... Fica a felicidade desse reconhecimento, né? Mas não fui. Fica para sempre, né? Quando você tem essa... Eu acho assim... Mas foi bom porque depois, por eu não ter ido, ele voltou, não foi? Foi depois ele veio, se arrependeu. Aí já a pessoa está voltando. Ele falou, não, o lugar é meu, me arrependi. Por isso que eu não fui. O que eu queria seria o quê? Ia ser mais uma pessoa de trio, música, aquela coisa todinha. E eu queria ser médico, enfim, fui fazer. É o destino, né? É o destino. Do destino, eu sempre, não sei se vocês acham com isso, se vocês concordam, mas de vez em quando tem umas coisas que a gente parece que não pode lutar muito, né? O destino parece que apronta algumas coisas para cada um, né? Tem uns convites que vai fazendo, de vez em quando a gente, não vou querer isso aqui, não.
Muitas vezes porque não era para ser mesmo, né? Mas ao mesmo tempo que a gente não teve vamos dizer assim, que você não aceitou esse convite, você aceitou a vida como médico e também teve um trabalho seu, que eu vou chegar agora e para falar sobre isso, sobre todos os três são compositores, né? Todos os três convidados aqui são compositores. Eu queria aproveitar agora e puxar um pouco esse gancho da composição musical. Quantos discos você tem? Fala aí pra gente um pouco, João. E fale um pouco dos seus trabalhos de composição, dessa sua realização como compositor, porque ele tem composições para violão, tem composições para chorinho, tem samba-canção, né? Tem frevo, também, né? Tem frevo também, né? Tem uma música que o Joca Costa que executa o violão, que é de uma dificuldade assim, extrema, que aquela dali, só em olhar eu já canso. Né? Ele gravou 2 músicas minhas, eu achei. Converse um pouco sobre as suas composições aí, como é que como é que começou essa sua vontade de compor e essa sua persistência, porque é um trabalho também de atender ao espírito, né? De você receber aquelas canções e escrever partitura e gravar disco. O João, pelo que ele conta, ele é um perfeccionista. É um perfeccionista. É perfeccionista. Ele quer as coisas bem feitas. Né? Fala um pouquinho, João, pra gente aí. Não, eu acho que eu sou muito natural. Eu faço as coisas que me vêm vontade. A pessoa pensa assim, vou fazer. Não, parece que aparece alguma coisa assim. Eu olho aquilo, gosto, vou fazer, me dou bem. Né? A música, eu não escolhi, não fui procurar. Do nadinha eu comecei a tocar cavaquinho, tocar bandolim, violão, fazendo aquela música, fiz música no instituto completa. Aí eu avancei, fiz o melhor possível de música, né? E, naturalmente, sem coisa nenhuma, me dava vontade de pensar uma melodia e criava uma melodia, né? Não diz assim, eu vou compor música, não. Vinha naturalmente. Vinha naturalmente. Às vezes até compor, não. Às vezes qualquer coisa, até algum momento, uma tarde, uma coisa, um violão, assim, a pessoa... Aí surge uma coisa assim, não sei de onde, você faz aquela melodia, aí faço aquela reunião do meu pensamento e o que posso fazer, vou fazer melhor aqui. Naturalmente eu faço as composições, eu tenho umas gravações, eu tenho umas músicas, né? Mas foi assim, uma coisa foi quase que secundária, porque eu misturei muita coisa. Eu, como médico, professor de medicina, eu passei 35 anos como professor, fui para Recife, fui para Rio de Janeiro, fui para São Paulo, Estados Unidos, para medicina, né? Sim. Ver como eu afastava da música, né? Porque como é que eu pude fazer tudo isso e ficar tocando bandolim, cavaquinho, compondo, né? Mas quando a pessoa tem uma visão mais larga, eu aceito tudo, né? Do jeito que eu saí para melhorar como médico, ser professor, eu achei muito bom, tudo bem, mas eu não deixava tocar. Chegava em casa, uma festa de noite, aí uma composição fazia naturalmente. Nunca dizia assim, eu vou fazer isso. Você teve algum ano que você deixou... Essas são curiosidades mesmo, porque eu acho que enriquece para quem está ouvindo. Você teve algum ano que você deixou... passei um ano sem tocar? Não me lembro. Não, né? Nunca passou. Sempre... Não, porque é importante, porque tem pessoas que tocam um instrumento musical ou têm uma profissão e muitas vezes, não, agora eu vou dar um tempo do instrumento. Mas para você não foi impossível, né? Eu fazia, sempre fiz tudo. Fez, né? Os dois em paralelo, né? Às vezes eu estava estudando, preparando uma aula, professor lá de medicina, preparando, aí parava um pouquinho, aí pegava o violão. Aí começava a tocar e vinha uma inspiração. Não é coisa que ninguém assim, eu vou compor uma música, não. Aí pelo que você está dizendo, é uma coisa muito que vem de fora, né? É um dom que como se fosse algo que vem de fora, externo, que você capta. É a famosa inspiração. Eu estou falando isso porque tem a famosa frase de Vinícius que diz que a música, né, a composição é 10% de inspiração e 90% de transpiração, né? Ou seja, você tem que trabalhar. Depois que você recebe um pouquinho de inspiração, trabalha. Mas para você a inspiração, ela me parece que é muito forte, né? Eu acho que o fundamental para mim é você fazer naturalmente. Engraçado cada pessoa. Uma coisa que quer ou que vê. Né? É muito bom. Eu não faço uma coisa são assim, músicas. Eu quero fazer isso, eu quero. Não.
Eu tô dando esse aqui porque ele faz músicas muito complexas, né? Então, quem escuta ele falar, parece que ele está compondo assim, uma coisa muito fácil. Ele compõe chorinho com milhões de notas, com música altamente complexa, e ele diz que não precisa estar com muito trabalho, ele vai ouvindo e vai acontecendo. Só foram quantas obras que você gravou de discos, né? Eu tenho 9 CDs. 9 CDs? 9 CDs, E são gravadas, são 104 músicas. 104 músicas. Mas porque eu tinha que estudar medicina. Isso no CD, né? Porque tem outras formas. Né? E agora eu precisando estudar medicina, dar aula, não sei o que lá. Quer dizer, eu deixava a coisa ser bem natural. Às vezes eu estava cansado de estudar, daqui a pouco eu pegava o bandolim e fazia uma composição. Não fosse a dizer, eu vou compor. João, uma curiosidade, né? Surgiu agora, quando você fica falando de música, de medicina, algum paciente seu, né? Ele pediu para você, em vez de você passar remédio, você tocar para ele. É uma forma de tratar, né? Tem a musicoterapia, tem outra coisa, né? Aí eu disse, não, aí eu tenho que pegar um bandolim que for feito numa farmácia. Um bandolim feito numa farmácia. Só para saber, temos mais 10 minutos aí para terminar? Pronto, olha como passa rápido. João, fale da sua passagem no Conjunto Acaiaca. Certo. Vamos fazer esse balanço para a gente ver o que é que precisa fazer para fechar. Chica Leon. Chica Leon. A passagem de Chica Leon, eu vou fazer essa pergunta. Pergunte. Daqui a pouquinho eu pergunto para ele, que a gente estava nele aqui agora, eu vou voltar para você de novo. Hilton, vou fazer isso aqui agora. Falo com você, falo com ele, volto para você para falar sobre Chica Leon. E a gente se despede, e aí eu vou dizer, então agora vamos cantar, só que já gravaram. Tá certo? Então vou continuar agora, tá? Você tem alguma coisa que você gostaria de conversar que não falou ainda, Franklin? Não, eu acho que já falei bastante. Talvez sobre a composição, né? Que você não falou ainda sobre a sua música. Não, eu fiz muitas músicas, né? Mas todas aqui na região de Natal mesmo. Apenas ganhei um festival aqui, né? Apenas não, foi um feito muito grande de ganhar o festival. Você também ganhou o festival aqui em Natal. Ou a gente conversa mais sobre o Trio Inajá, porque se vocês gravaram um disco também. Vamos falar sobre o disco do Inajá, como você, sobre esse registro, sobre alguma coisa especial, porque vocês participaram de um festival do Banco do Brasil que foram cantar, vão gravar fora, Smile, né? Isso é verdade. Eu tive uma atitude muito sabida, né? Eu ganhei um festival aqui com a música Vaqueiro e mandei a mesma música para Brasília, que não pode, você não deve concorrer com a música em outros festivais. Mas eu mandei o Banco do Brasil. Talvez não seja bom você dizer que trapaceou, pessoal, eu trapacei. Vamos procurar outro assunto, Porque isso agora está parado aqui, não vai pro ar, não. Natal é uma cidade, a nível nacional, vamos dizer assim, limitada, né? É tanto que eu mandei para Brasília essa música e a música ganhou de novo lá o festival. Mas aqui em Natal ninguém soube nem comentou. Tem alguma história do Trio Inajá, alguma coisa que você queira falar, não? Não, tem uma história que Então, parece que tem. Vamos fazer não, eu acho que essa coisa que ele falou, que aqui em Natal ninguém ficou sabendo, vai ver que eles quiseram lhe proteger. Exato. Vamos continuar. Meu amigo Francisco Franklin de Souza, queria que você falasse um pouquinho, que você já falou sobre os Trios Brilhantes, não é? Você falou também sobre o Trio Cigano, não é? Sobre a Vitória, já que de sua composição, o Vaqueiro, que você inclusive foi para Brasília, fez aquele registro. E eu queria só que você desse um pequeno complemento sobre o trio Inajá, que é o último trio que você pertenceu. Tem a saudade aí do Joamar. Joamar Siqueira era uma voz muito bonita, assim como é a voz bonita do Ilza Cioli, que para cantar, ter voz bonita, você não diz assim, eu vou ter uma voz bonita. Ninguém diz. Você nasce com ela. Quando você faz lá, agrada o povo. Isso aí é coisa de Deus. E Joamar Siqueira, esse nosso colega, que era do Banco do Brasil também, teve um desenlace agora, né? Essa famosa Covid
Depois não levou o nosso cantor. Foi logo no é. início, né? Do Covid, né? Eu senti É demais, é. Isso aí é um negócio. Queria um bem a ele extraordinário. É, uma voz bonita, ele era, E ele era bonito, né? Ele era bonito, Alegre, né? cantava bem e Tinha uma risada boa. foi uma figura que está fazendo falta aqui no nosso convívio. Que começamos, ele e Gilvancli. Era o trio. Como era, Gilvancli? Era Os trio, Brilhantes, né? Os Três Brilhantes. E depois brilhantes. entrou Inajá, que entrou o Ridalho, né? E Ridalho entrou. Aí, tanto que lá onde ofereceram a Gilvancli o violão, lá nos Poetas, que era Cama Cascudo e os Poetas, acharam que esse nome desse trio é muito assim alto, se considerando Três Brilhantes. Mas tinha os diamantes, né? Los Três Diamantes. Os né? três diamantes. Los Três Saces também. Os três Três saces. Saces. Isso Por que não muda. brilhante? É porque não brilhante. É porque daqui de Natal, será que não podia ser? Exatamente, mas acharam um exagero da gente botar esse nome de Três Brilhantes lá. Os poetas lá da casa de Cama Cascudo. Reclamaram? Eles reclamaram? Não? Sobre. Não, Quando- eles acharam que a gente estava se valorizando Demais, né? Ah, tá. Três Brilhantes. Mas é porque eram mesmo, né? Porque brilhava, Não, né? brilhavam demais, então. inveja. E também eram três boyzinhos assim de 16, 17 anos, né? Aí chega o trio brilhante. Que esses homens? Esses três meninos? Menina que brilha mesmo, E né? canto desse tamanho. E que sabe cantar. Você conheceu um poeta Veríssimo de Mello aqui em Natal? Não cheguei pessoalmente, não. Era a família dele. Gente, Nós fizemos um show, isso de graça, né? E ele fez uma crônica num jornal aí, falando, elogiando do valor no dos diário. Três Brilhantes. Tá vendo? Aí, tá vendo? Ó. Reconheceu, Reconheceu finalmente. e elogiou. Uma coisa bonita. Aí eu tenho esse jornal em casa, porque era um elogio de várias. Não era uma página não, mas era muito conteúdo sobre elogiando os Três Brilhantes. Por quê? Porque Gilvancli tocava mais violão do que Edinho. Tocava mesmo. Edinho foi um grande harmonizador e uma voz linda, mas violão, ele era um violão. E o Tu hoje toca mais violão do que o Edinho. Eu? Sim. Não, imagina. Assim. Faz seguinte, jamais. Você faz cada acorde, se eu fizer, fica desentalado nos dedos. É o seguinte, a voz é recheada de amor, né? As opiniões Tem muito amor nesses comentários também. É o seguinte, Hilton, a gente está bem pertinho de terminar, mas é o seguinte, eu queria falar algumas coisas. Não dá para falar, lógico, da vida de todos três, e é impossível porque vocês têm tanta coisa bonita a ser colocada. Eu vou só pontuar para quem não conhece um pouquinho o Hilton Ascioli, né? Que também passou dessa fase dos trios vocais na Eldorado, né? Ele passou também passou um tempo fora, né? Em Goiânia, né? Isso, passou um tempo fora, depois voltou novamente. E trabalhou como produtor musical, sobretudo dessa parte de jingles, né? Uhum. Onde eu comentei inicialmente que ele fazia os jingles os jingles da empresa, né? Os jingles para o estúdio. E o Hilton é um autor a gente não pode deixar de pontuar talvez o jingle político, né? Mais conhecido do Brasil, para mim um dos melhores, claro, que é o hino do Lula, né? O do Lula lá. Assim como outros também Foi o maestro aí, viu? Né? Mas o Hilton não tem só, na verdade, eu não gosto muito de tocar, gosto de tocar, mas na verdade ele tem tantas outras qualidades que é claro, porque é um cantor fabuloso e tem músicas belíssimas. Então reduzir, esse aqui é o Hilton, o cantor do jingle, o compositor do jingle, é muito pouco, né? Pouco. Mas ao mesmo tempo dá a ideia da grandiosidade dele. Se o jingle é pouco, que é um dos maiores jingles do país, é pouco, quer dizer que ele realmente é grande mesmo. E na minha visão, né? Então, o Hilton, eu queria que você falasse um pouco, já que a gente está terminando e o tempo está curtinho, sobre a sua relação com o Geraldo Vandré, porque você é parceiro dele, eu sei que eu já fiz umas pesquisas eu já conhecia a música Bonita, né, do festival.
Mas eu queria que você falasse um pouco também, um pouquinho sobre ele e um pouquinho também sobre sobre a composição, sobre como é compor para você. O Geraldo, já que você citou ele, né? Teve um dia desses que eu às vezes evito falar sobre ele, que é uma figura um tanto controversa assim para a gente falar, né? Porque ao mesmo tempo que eu admirava ele, né? E a gente se conheceu porque eu vi uma música dele no rádio, né? Uma música que tinha 2 acordes só, mas fazendo uma melodia maravilhosa, né? Chama-se Canção Nordestina. Então eu conheci ele, aí cheguei nele assim e falei, adorei aquela música que você fez e tal, né? Aí a gente ficou amigo e tal, né? Teve um tempo que ele falou numa contracapa de disco dele, né? Ele falou que eu era agradecendo as pessoas que participaram do disco, né? Aí ele falou, agradeço ao Cleon, por exemplo, o cara que participou tocando oboé e corno inglês, né? Ao Edgar Genulo, que tocou viola junto com o Marconi, né? O Marconi tocava viola também, né? Aquela viola de 10 cordas, né? A viola caipira lá de São Paulo, né? E aí, então, e a gente compunha, né? Era muito amigo. A gente ficou um tempo que a gente tinha uma amizade muito chegada, muito forte, né? E no primeiro festival que ele participou, que é aquela música Porta-Estandarte, né? Participou como compositor, né? Aí a gente eu fiz lá um trabalho assim de ajeitar um pouquinho a melodia com os acordes, que tinha 2 cantos, tinha um contracanto, né? A música, né? Um contracanto. Enfim, aí daí a gente começou a amizade mais chegada, até chegamos a compor mais coisas juntos e tal, né? E até o Disparada do Theo, né? Que eu e o Theo ficamos muito amigos, né? Nessa época, o Theo de Barros. Eu sempre me emociono quando vai e vem. Eu gosto de utilizar as redes sociais para coisas positivas, né? Quando tem notícia ruim, eu já bloqueio. É porque tá cheio, né? Então, eu mesmo faço minhas pesquisas e vai e vem eu faço pesquisa sobre esses festivais de música. Um dia desse eu assisti o festival todo da Record. É maravilha você assistir todo, né, o festival, e você está se sentindo. Aí eu fiquei muito emocionado ver meu amigo, né, cantando, né? E o arranjo é seu, né, do Disparada? O Disparada, ela era toda depressinha. Ela toda, prepara o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão. Era toda assim, né? Aí tem uma história comprida, Sérgio. Acho que não vai caber no tempo mas que a gente qualquer tem. maneira, Não, mas de qualquer maneira, para as pessoas que estão aqui, é importante saber que é uma música icônica, né, do nosso cancioneiro, e para que as pessoas tenham dimensão do artista e do compositor e do arranjador que você é. A música foi cantada, o solista é o Jair Rodrigues, né? Sim. O Geraldo queria que o trio sozinho cantasse, né? Sim. Mas aí eu comecei a ensaiar com o trio, a gente começou a ensaiar juntos, né? E eu descobri que a letra de Disparada, ela poderia ter, a música, né, a melodia com a letra, ela poderia ser, até aquele momento, ela ser lenta. Sim. Então, prepare o seu coração. Eu dei um jeito, assim, porque eu falei, olha, porque isso foi numa pescaria que a gente fez lá em Barreto, lá para aquele lado de Barreto, aí é uma história mais comprida, que eu cantando para as pessoas assim, né, levei o violão para o interior, né, o Marconi não gostava de levar o violão. Quando ele estava sábado, domingo, não me fale em trabalho que eu não... Eu tenho uma coisinha com música também em alguns locais. Ele era assim, né, aí fomos para Barretos, aí eu toquei a música, falei, vou tocar a música aqui que vai entrar no festival, tá? Já falando que vai entrar, que estava lá inscrita, né? E vai entrar no festival. Aí toquei toda a depressinha. Prepare seu coração para as coisas que eu vou contar. Aí os caras ficaram assim. Aí, legal, né? Essa música parece as coisas dos violeiros aqui do interior e tal, né? Aí eu percebi que eles não tinham notado a beleza da melodia, né? E a letra. E da letra, né? E a letra que era enorme, era uma história enorme, né? Aí então eu fiz toda lenta, né? Sim. Aí eles ficaram, arregalaram os olhos. Aí ele fala eles assim, perceberam. Aí ele fala, e começaram a ver a beleza da música levando a letra, né? O arranjo, né? Aquela coisa toda. Aí eu criei um problema, porque eu cantei ela toda lenta, entendeu? Eu não sabia ainda, como fazer, né? Cantei toda lenta. Aí eu cantei depressa, ele entrou no ouvido e saiu no outro, né? Aí eu falei, se fizer assim no festival, as pessoas não vão perceber
essa beleza que eles estão percebendo agora aqui. Mas como é que eu vou fazer para cantar na cara das pessoas, lá no auditório enorme? Não tem jeito. Aí eu dei uma estudada na letra e vi que ela ia podia ser lenta até aquele ponto. Aí quando eles vieram ensaiar, aí eu fui ensaiar com um trio novo, que era o Theo de Barros, né, Heraldo do Monte e Ayrton Moreira. Não era o quarteto novo, era o trio novo, né? Aí eu falei pro Theo, eu fiz um parte lenta até. Ele falou, não vai encher o saco, não. Ficou preocupado. O festival tinha vaia, né? Naquela época, o público reagia muito forte, né? Eu falei, não, deixa comigo, né? Depois eu escolhi o Jair Rodrigues para cantar, porque o Jair, ele cantava aquelas músicas alegres, né? Tristeza, por favor, vai embora, mas sempre rindo, né? E um cara simpático. Ele é muito carismático. Né? Muito carismático. Aí eu vi o Jair e o irmão dele cantando num programa que era uma espécie do programa do Jô Soares, que teve muito tempo no ar, né? Lá naquele tempo era o Silveira Sampaio. Aí ele estava lá cantando, né? Com o irmão dele, do Jair, né? O Jair e o irmão, cantando aquela toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, né? Aí toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, aquela segunda voz, o irmão fazendo e ele a primeira. Aí ele quase chorando cantando a música, sabe? Aí eu falei, pô, o cara, quando ele quer, ele canta coisa séria, né? E ficou aquilo na minha cabeça, mas passou. Isso foi nos idos de 64, 65, sei lá, por aí, né? Entendeu? E o festival foi em 66, né? Aí quando apareceu Disparada, e que aí eu fiquei com dificuldade de fazer só com o trio, né? Só com o trio. Eu achava que tinha que ter mais uma voz. Aí você foi o Jair. Me lembrei do Jair. E foi o Jair. Mas hoje todo mundo conta essa história, dizendo que foi ele que... eu que chamei o Jair, foi eu que chamei, sabe? Mas o Jair mesmo, ele ligou para mim aqui em Natal uma vez, né? Isso há pouco tempo, antes do falecimento dele, né? Ele ligou para mim que ele queria fazer um disco e queria ver o que eu achava das músicas que ele estava escolhendo e tal. Sim, todo mundo lhe quer muito bem, né? Quem falou essa semana que você disse que ele procurou pelo Facebook, ele achou, foi o Renato, né? O Renato Teixeira. Eu achei que não era ele, porque tem essa coisa da inteligência artificial agora. Você ficou desconfiado que era um trote. Aí eu falei, não, fala mais um pouco aí para a gente continuar a conversa. Você pediu para ele falar com a voz dele, né? Aí no fim ele falou, aí eu reconheci pela voz, aí falei, é o cara mesmo, né? Que maravilha. Olha, vou passar aqui agora um pouquinho para o nosso amigo João, para a gente estar chegando ao fim. E, João, eu queria que você falasse aí para a gente, para as pessoas, como é que foi essa experiência tocando no grupo do Chico Elion, tocando acordeon, né? Acordeon. Chico Elion, aquele era fantástico, aquele menino, né? Ele esteve lá em casa, me tocando, eu tocava violão, outro instrumento é acordeon também, e o sanfoneiro dele bebia muito, né? Terminava embriagadozinho. Coitado, ele ficava... tocava daqui a pouco dormindo, de tanto beber, né? E ele me viu, aí foi lá em casa, ele me chamava Joãozinho, rapaz, queria que você fosse tocar no Conjunto Acaiá, que era um conjunto muito bom, aquele conjunto com 8 pessoas, né? Tinha violino. 8? Tinha violino, piano, a guitarra, acordeon. Só aí são 4 solistas, né? Mas o cantor, 5, aí tinha bateria, 6, tinha pessoal de... mas era o Levi Viana tocava no conjunto. Eram 8 pessoas no Conjunto Acaiaca. Aí lá vai ele lá em casa falar com meu pai, né? Porque eles tocavam no Aeroclube, né? Chega lá às 10 horas, tocar até os bailes, né? Até 2, 3 da madrugada. E eu estava com 16 para 17 anos. Aí ele foi lá ver para Joãozinho, o senhor pode deixar que eu tomo conta dele, eu venho deixar ele aqui. Eu já tocava acordeon, que quando eu fiz o curso de piano, que eu fiz o curso até, aí deixei, eu já tocava acordeon, né? Aí eu achei que foi bom, ele me levou, eu já tocava banda, cavaquinho, tudinho. E eu fiquei tranquilo com era um conjunto muito, muito bonito, espetacular, né? Eu fiquei mais do que satisfeito com tudo, né? Para mim foi uma coisa ótima. E Chico Elion, ele foi um pai. Depois eu também cresci um pouco, né? Mas eu era jovem, né? E ele me chamava Joãozinho.
Ele estava tocando, ele parava um pouquinho, pegava a guitarra, né, começava a tocar. Ele, não, tá bom. Aí tomava, porque ele era... Essa é minha, É porque ele era o dono do conjunto, né? Aquilo tudinho. Daqui a pouco eu pegava, porque eu tocava violão, as coisas de Baden, Powell, não sei o quê. Ele, Joãozinho, tá bom, tu pega o acordeão. Pois, pessoal, estamos chegando ao final do segundo episódio. Esse aqui é o segundo episódio do... o primeiro a gente fez, não é, também com mais voltado para falar sobre educação. A gente falou com 3 pessoas que têm um envolvimento com a educação e com a música também, que era Carlos Enz, Fábio Presgrave, violoncelista, vice-diretor da Escola de Música, e com o Gilberto Cabral, trombonista. É um sonho para mim isso aqui, né? Um sonho realizado, poder estar em contato com vocês e poder falar um pouquinho também sobre a nossa cultura e fazer com que as pessoas também despertem para outros aspectos da música, né? Porque vai desmistificando as pessoas que estão em casa, que têm uma ideia da música, como é que... Eu me lembro, né? Antigamente as pessoas tinham ideia que música era tocar em botequim, não é? Isso é um esclarecimento. E aí daqui a pouco a pessoa está vendo o Wilton Ascioli, ou você que participou de 3 grupos vocais, a gente percebe o bem que a música faz ao ser humano, não é? Não só por você que trabalhou no Banco do Brasil e pôde fazer em paralelo, quer dizer, uma solução para as pessoas que acham que tem que abandonar tudo para fazer a música sempre. Nem todo mundo talvez tenha esse dom de viver da música, mas viver com a música, não é? A música perto e coisas bonitas também, né? Mas eu queria falar, não só para agradecer, mas o João e o Franklin, né? A gente se encontra de vez em quando, né? Passamos um tempo sem nos encontrar por causa da Covid, né? Mas cada um se guardando em seu lugar, né? Mas também essa energia que eu sinto quando estou com eles, né? E com você também, que a gente tem pouco tempo que se conhece, né? Relativamente ao tempo que eu, o João e o Franco, a gente se conhece, mas você também é um cara que... Eu falei algumas vezes, mas olha, para mim eu quero ficar ao lado de gente boa, gente bacana, gente de qualidade, como profissional do que faz, né? Sim. Porque isso me faz me sentir melhor. Eu fico maior perto de vocês. Me sinto. Coisa boa, coisa boa. Eu já me emocionei muito com isso. Muito boas as palavras. Faço minhas as suas palavras também, viu? Faça de conta que eu disse também isso com você. Tá certo, querido. Olha, muito obrigado. Aqui eu acho que vai virar uma tradição aqui, a mão dada aqui no finalzinho. Querida, muito obrigado por ter vindo, viu? Meus amigos, obrigado pela presença. E vamos escutar aqui agora. Vou ver vocês tocando aqui, cantando. Para as pessoas que não sabem. Tocando na mesa. Vamos escutar aqui agora no próximo. Já vamos ouvir aqui esse grupo. Você inventou, inclusive, o nome do músico, porque são 3 integrantes de grupos vocais diferentes que vão pela primeira vez estar cantando aqui. Obrigado por tudo. Sérgio. Adeus. Adelante. E adelante. Obrigado. Tchau. Não, eu não posso lembrar que te amei. Não, eu preciso esquecer que sofri. Faça de conta que o tempo passou e que tudo entre nós terminou. E que a vida nos separou sem querer. Caminhemos, talvez nos veremos depois. Vida comprida, estrada alongada. Parto à procura de alguém, à procura de nada. Vou indo, caminhando, sem saber onde chegar. Talvez caminhando te encontre no meio